Olá, eu sou o Douglas Godoy e esse é o canal Aprenda Excel, VBA e Dashboards. Hoje eu vou te ensinar a fazer um sistema de pesquisa dentro do Excel, utilizando campos, botões de pesquisa, listagens. Você vai obter um resultado muito profissional, muito simples, muito rápido. A qualidade dos seus trabalhos vai aumentar e tenho certeza que você vai impressionar muita gente no seu trabalho. Para facilitar a compreensão do projeto e de como as coisas funcionam, eu dividi essa videoaula em 4 tópicos. O primeiro deles é a base de dados. Você deve ter aí no seu arquivo Excel uma base onde você vai filtrar as informações. Após isso, nós vamos fazer a criação do formulário de busca. Você vai ter uma interação com os componentes, onde você vai ser apresentado a cada um dos componentes, e nós faremos a criação do layout do formulário de busca. O terceiro tópico é o mecanismo de busca, que é como nós faremos a busca das informações e como será o retorno dessas informações. E por último, nós vamos fazer uma finalização do projeto, ok? Partindo para o arquivo em Excel, eu já tenho aqui uma base de dados com os campos cidade, estado e nome do cliente. Isso você pode utilizar este arquivo que estará disponível no meu site, ou você pode aplicar a uma base de dados que já existe em algum projeto seu. Após você ter essa base de dados definida, que é onde o mecanismo de pesquisa e busca vai funcionar, você vai partir para etapa 2, que é a criação do formulário de pesquisa. Então, apertando Alt F11, você vai abrir o Microsoft Visual Basic. Aqui você vai clicar em Inserir User Form. Vai ser inserido esse formulário, que é uma janelinha semelhante a um sistema. Se você aperta a tecla F5, ele vai abrir aqui essa janelinha. Porém, é uma janelinha cinza, não tem nenhum componente inserido nela. Se fechando, ele volta aqui para o console. Primeira coisa, nós vamos utilizar aqui rótulos, caixas de texto, botões de comando e um componente que não está listado aqui nessa caixa de ferramentas, que é um componente chamado List View. Se caso essa caixa de ferramentas não estiver aparecendo aí no seu projeto, você vai poder aqui vir aqui em exibir caixa de ferramentas. Porém, só é possível se você estiver selecionado o formulário, tá bom? Então, vamos para a etapa de criação do formulário. Clicando aqui em rótulos, ou no caso, se o Excel estiver em inglês, labels, vem aqui rótulo 1, cidade, rótulo 2, estado e o rótulo 3, nome, que são os campos que nós temos na nossa base de dados. Embaixo deles, nós vamos inserir as caixas de texto, que serão as caixas que serão responsáveis por executar o mecanismo de busca. Então, clica aqui em Text Box, ele traz para cá. Clica de novo, ele vai trazer para cá. Clicou de novo, ele traz para cá. Nós vamos trabalhar com 2 botões. Um botão é o pesquisar e o outro botão é o limpar. Quando você seleciona o botão e clica 2 vezes devagar nele, ele permite que você escreva dentro. Pesquisar, selecionei, cliquei, limpar. Agora nós vamos colocar um componente que vai ser responsável por exibir na sua tela ou dentro do seu formulário o resultado da pesquisa. Esse componente ele não está listado aqui na caixa de ferramentas. Então, você vai clicar com o botão direito, controles adicionais, e aí você vai vir aqui, ó, pode ir descendo, Microsoft List View, Control, versão 6.0. Seleciona e dá um OK. Ele vai aparecer aqui. Aparecendo, você vai clicar nele. Clicando nele, você vai vir aqui no seu formulário e vai inserir o componente. Como vocês podem ver, ó, ele é como se fosse um campo de texto daqueles que nós já inserimos, só que grande, né? Só que a diferença dele é que você consegue trabalhar as informações como se fosse uma tabela, como se fosse uma grade, uma gradinha do Excel. Então aqui só redimensionando,
Quando você dá um F5 novamente, você vai ver que o seu formulário já mudou. Ele já tem campos editáveis, você consegue digitar. Porém, o botão pesquisa aqui, ele não funciona. Limpar, nada que você faça aqui funciona. Então, para que isso funcione, nós vamos agora para a etapa 3, que é a etapa de criação do mecanismo de pesquisa. Para isso, você vai clicar aqui no botãozinho do Excel ou Alt F11, ele vai voltar para o seu Excel. Então, o que você vai fazer? Seleciona os títulos e insere um filtro aqui. Para que tudo funcione, nós vamos voltar lá no console, Alt F11 do mecanismo de pesquisa. Só que antes de fazer a programação, você deve renomear os componentes que você tem aqui. O certo é você fazer isso logo que você insere, mas como são poucos componentes, nós conseguimos fazer isso de forma rápida. Então aqui, ó, em cidade, clicou na caixinha, tá vendo? Name textbox 1. Nós vamos chamar ele de txt cidade. Esse aqui vai ser o txt underline estado e txt underline nome. Este botão vai ser o bt underline pesquisa e esse aqui o bt underline limpar. Depois que você renomeou todos os campos, o que eu recomendo você fazer? Você Alt F11 novamente e aí você vai vir aqui na planilha. Se caso você já estiver o menu desenvolvedor habilitado, você vai clicar aqui para gravar macro. Caso contrário, você vai vir aqui em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e habilita desenvolvedor. A partir daí, o botãozinho para gravar macro fica habilitado. Então, como que você vai pegar e fazer o mecanismo de pesquisa? O mecanismo de pesquisa é muito simples. Você vai clicar aqui em gravar macro, macro 1, você vai dar um OK. Você vai vir aqui no filtro, filtros de texto, contém. Se caso não tiver esse filtro aqui, você pode dar um Ctrl Shift L, que ele vai inserir, clica na seta, filtros de texto, contém. Tudo que contém, por exemplo, São, ele vai filtrar aqui, ó, São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto. A partir daí pode parar a macro. Quando você voltar Alt F11 lá para o seu console do VBA, você vai ver que tem aqui uma pastinha chamada módulos. Expande ela e clica 2 vezes. Você vai ver que foi gerado aqui um código. Esse código você vai copiar a partir daqui que está escrito ActiveSheet. Copia de ActiveSheet até a aspa dupla de São. Então você copia aqui, vai no seu formulário, clica 2 vezes em pesquisar rápido, ele vai abrir a rotina aqui, ó, private sub, bt pesquisa, clique, pula a linha, e você vai inserir aqui esse critério. Ele faz o que? ActiveSheet.range A1C13. No caso, nós vamos colocar mais 2 zeros aqui para ele buscar até 1300. Autofilter. Field 1 significa que é o campo 1, a coluna 1 do filtro, e o critério São, que é o que nós digitamos. Como nós já demos nome aos campos, o que você vai fazer? Aqui você vai tirar esse São, você vai fechar a aspa aqui e você vai concatenar. Aí você vai colocar me.txt cidade.value, que significa que é o valor do campo cidade. Concatena e fecha aqui. Por que esse asterisco tem que ficar aqui? Porque ele entende que é um caractere coringa. Tudo que estiver entre esse caractere, independente do que seja escrito, ele vai buscar se é no começo, se é no fim ou se é no meio. Se você fizer um teste aqui, por exemplo, ó, vamos clicar aqui em F5, cidade, CR, pesquisar, ele já funcionou, já vai trazer Curitiba aqui. Se eu digitar aqui São novamente, pesquisar, ele vai trazer São Paulo. Então, praticamente o nosso mecanismo já está funcionando. Você pode fechar aqui, ele volta para o código, clica 2 vezes em pesquisar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse processo.
copiando o código que foi gerado. E aí você vai simplesmente trocar aqui o nome da caixa de texto. Então, me. Ponto, o segundo é o que? O segundo é o estado. txt estado.value. Aqui você vai trocar o field para 2, que é o campo 2. E vai fazer a mesma coisa no terceiro, field 3. E aqui esse txt nome. Então, quando você clica em F5, o seu mecanismo já estará funcionando. Então, por exemplo, clicar aqui em estado, Paraná, ele trouxe todos os PR. Se eu colocar apenas P, ele vai trazer SP e PR, ok? E se eu colocar aqui José, ele vai trazer os Josés que tem nos estados que tem P. Só que quando eu clico em limpar, ainda não está funcionando. Então, nós vamos fechar e programar o campo de limpeza. É um comando muito simples. Então, o que você vai fazer? Clica duas vezes rapidamente, ele vai abrir aqui bt limpar.click. Aí você vai digitar active sheet show all data. Em F5, você vai ver aqui atrás, quando você clica em limpar, ele limpou o seu filtro, tirou os critérios e passou a ser exibidos todos. Quando você vem aqui, digitação, pesquisar, ele filtra tudo, limpar, ele volta ao que era antes. Então, o seu formulário de pesquisa e o botão limpar já estão funcionando. Agora, nós vamos fazer com que esses dados aqui da planilha sejam exibidos aqui dentro do formulário. Para que isso aconteça, você vai clicar aqui no seu formulário duas vezes. Aí ele tem aqui, ó, user form underline click. Você vai vir aqui em cima, função initialize, então apague esse aqui, que ele quer dizer, toda vez que você inicializar o formulário, ele vai fazer alguma coisa. Então, quando você for inicializar esse formulário, ele vai mostrar os dados lá na janelinha. Para isso, você tem aqui, ó, esse componente que chama listview1. Então, aqui você vai clicar duas vezes de novo, ele já vai para o evento inicializar. Which, o nome do componente, fecha, certo? Se ficou azul é que está funcionando, comando, ok. Aí aqui dentro você vai fazer o que? Colocar a propriedade, ponto, border style, igual, cc, fixed single, aqui, ponto, grid lines, igual, true, que é para ficar no formatinho de tabela, que hoje só está um quadradinho em branco, ponto, view, igual, level report, full row select. Aí aqui nós vamos adicionar os títulos de cada uma das tabelinhas, das colunas. Aí aqui você vai ter column headers, ponto, add, text, dois pontos, igual, aspas dupla, cidade, dois pontos, fecha aspas, ponto e vírgula. O tamanho dele, aqui você pode ver na dica de texto que ele tem tudo, tá? O tamanho, o edit, dois pontos, igual, 100. Vamos para o próximo fazer o mesmo procedimento. Então, se você desse um F5, você já vai ver que aqui no topo do seu formulário já vai abrir, já vai ficar diferente já. Então, ele já tem aqui cidade, estado, nome e toda essa gradinha, certo? Agora é o seguinte, nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa de popular esse componente, alimentar ele. Antes de mais nada, a gente vai vir aqui em listview, listview1, aliás, ponto, list itens, ponto, clear. Você vai limpar ele, por mais que não tenha nada agora, depois quando o mecanismo estiver funcionando, é ideal que cada vez que você abra o formulário, ele limpe os dados que foram executados anteriormente e depois volte os dados novos. Aqui você vai ter sheets, o nome da sua planilha. Então nós vamos renomear ela para base, sheets base.select, para garantir. Linha igual 2,
que é onde começa aqui, ó, linha 2. E aí você vai vir aqui, colocando um loop, né, uma rotina do until sheets base ponto cells. Você vai colocar lim, vírgula 1, fecha aqui, igual. O que isso aqui quer dizer? Quando ele só vai parar quando na sheet base, na linha 2, coluna 1 for vazio. Então aqui você fecha o loop e faz dentro dele o código para popular o list view. Então você vai colocar aqui set li igual list view 1 ponto list itens ponto add text dois pontos igual, semelhante ao processo que você fez em cima, só que aqui, ó, você vai colocar sheets base, fecha aqui, ponto cells, aí linha, que é a linha 2, coluna 1, ponto value, e aí você fecha aqui. Então aqui, ó, list view 1, list itens add, ele vai adicionar um item da lista. Então, enquanto não for vazio, ele vai pegar o valor de cada uma das linhas, linha 2, linha 3, linha 4, e vai adicionar. Então, depois que você fizer essa parte aqui, você vai fazer li.list subitens.add text dois pontos igual. Aí você copia essa parte aqui, ó, do text para cá até o value, e aí você pulou uma linha aqui, ele já vai corrigir, né? Só que aí você vai trocar coluna 1, coluna 2, e aqui é a mesma coisa, você copia essa parte e coluna 3. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está, enquanto não for vazio, ele pega o valor da linha e adiciona no componente. Então aqui você vai colocar agora lim igual lim mais 1. Então aqui, se você pegar agora e ir lá, apertar um F5, ele já vai trazer os dados todos alimentados, tá vendo? Pode fechar aqui. Se caso você não quiser que os dados sejam exibidos centralizados, é só você tirar essa propriedade aqui, ó. Clicou em F5, todos ficam alinhados à esquerda. Quando você vem aqui em São Paulo, ele ainda não vai filtrar, ele vai filtrar somente lá atrás, tá vendo? Ó, pesquisar São Paulo. Aqui todo mundo ainda fica. Por quê? O mecanismo ainda não está, ele não entende que quando você filtra, ele tem que atualizar. Ele foi programado apenas para atualizar os dados quando ele abre. Então, para isso, aqui em pesquisar, você vai clicar duas vezes, vai abrir o código. E aí o que você vai fazer? Copiar essa parte final aqui do loop, que é daqui até aqui, ó. listview1.listitens.clear. Volta para o formulário, clique em pesquisar. Aqui vai ter as três linhas que você já programou para fazer o filtro. Você vai pular a linha, você vai colar aquele código que você tinha feito. Só que aqui você vai implementar uma pequena linha de comando, que é o que? Se as células row index aqui da linha e a coluna 1.rows.hidden for false, então você faz o que? Você faz isso aqui, que é o que? Se naquela linha e naquela coluna hidden, ocultar, não estiver oculta, então ele alimenta o controle. Caso contrário, ele não faz nada. Então você vem aqui antes do loop, aqui ó, no end if, pula a linha e coloca aqui ó, end if. Aí se você der um F5, você vai verificar que ele vai trazer todo mundo. Você vai dar um limpar. E aí quando você digitar aqui São e der um pesquisar, ele vai trazer somente São Paulo. Você clicou em pesquisar duas vezes, copia o seu código,
vai lá em Userform 1, limpar, clica 2 vezes, cola o seu código F5. Então, por exemplo, cidade, São Paulo. Pesquisar, ele vai trazer só São Paulo. Limpar, traz todo mundo. Então, esse é o mecanismo tanto dos campos aqui funcionando, quanto da listagem funcionando também. Se caso você não quisesse atribuir esse mecanismo de pesquisa aqui no botão, o que você pode fazer? Você pode clicar 2 vezes, aí aqui você vai copiar a linha correspondente ao campo que você quer. Por exemplo, eu quero digitar no campo cidade e automaticamente eu já quero que filtre. Então você vai copiar a linha de cidade aqui, clica 2 vezes, clica dentro de cidade, aí ele vai te dar txt cidade.change, que é quando ele muda, cola o código do filtro, e aí toda vez que ele for digitado alguma coisa, ele vai realizar o filtro. Volta no seu formulário, copia o código que faz a atualização da grade e clica aqui em cidade, para você ter uma ideia. Cola aqui. Então, dá um F5 aqui, ó. Toda vez que você digita uma letra, ele já reflete, ó, São Paulo. E aí você não fica refém do campo pesquisar, tem que digitar aqui São e pesquisar. Não, se você vai lá naquele método change, ele é automaticamente, toda vez que muda, change é mudar, mudança. Toda vez que você clica aqui, ele vai realizar o procedimento do filtro e depois da atualização da listagem. Partindo agora para uma visão geral, o que nós fizemos? O primeiro passo foi criar a base de dados. O segundo passo, colocar os campos no formulário. O terceiro passo, nós fizemos a programação do código que faz a filtragem. E por último aqui, nós fizemos a programação dos botões limpar e pesquisar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero mais ainda que você coloque em prática esses conhecimentos que foram passados. E se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você ajuda o canal Aprenda Excel, VBA e Dashboards crescer cada vez mais e ajudar mais pessoas. Um obrigado e abraço.